Olá, muito bom dia a todos. Ahm, quero em primeiro lugar agradecer a presença do nosso ilustre professor Nelson Anunciato e, ao mesmo tempo, nosso neurocientista. É um prazer enorme voltarmos a falar, Nelson. Agradeço mesmo do coração estar connosco. Este primeiro live com o professor Nelson vem na nossa iniciativa do Mural do Conhecimento. Hoje vamos falar um bocadinho sobre cérebro e aprendizagem, um dos nossos cursos que estão presentes na Academia Go, e nada melhor que o professor Nelson para nos falar um pouco sobre esse curso e talvez algo mais que ele também tem na nossa plataforma. É sem dúvida um poço, como nós costumamos dizer em Portugal, de conhecimento. E por isso eu deixo convosco, durante estes próximos 15, 20 minutos, o professor Nelson a explicar-vos um pouco sobre este tema que tanto precisamos para o nosso dia a dia. Tá bom, Bruno. Bruno Ribeiro, muito obrigado e realmente acredite que é um prazer muito grande. Nós nos conhecemos já há muitos anos, né? Já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos pessoalmente em Portugal, com cursos, e acredite que eu sempre o mantive, né? Ainda que geograficamente afastado por questão de trabalho, mas eu sempre mantive com bastante carinho e admiração. E fiquei muito contente realmente que nesse ano nós pudemos novamente estreitar os laços, principalmente Portugal. Eu já falei para você várias vezes, e falo isso com muita sinceridade. Portugal sempre esteve no meu coração e as pessoas com certeza não imaginam a minha emoção quando a primeira vez eu estive em Lisboa e fui visitar aquele monumento de onde saíram os portugueses para descobrir o Brasil. Assim, fiquei muito emocionado mesmo. Então, é um grande carinho, né? E um grande prazer poder estar aqui com vocês e falar hoje, né, que é o nosso assunto selecionado, cérebro e aprendizagem. É, Sabe, Bruno, eu cada vez utilizo mais uma metáfora em outros assuntos também. Pode ser no caso do Alzheimer, pode ser no caso do câncer, agora também no caso do cérebro e aprendizagem. Essa metáfora é a seguinte: imagine que você está nadando neste maravilhoso mar português, ainda que agora já está esfriando aí em Portugal, e de repente você é atacado por um polvo, né, gigante, e ele te abraça. Mas por sorte, você tem uma faca no bolso dos seus shorts de banho, no seu calção de banho. E aí você tira essa faca e você corta um tentáculo. A pergunta é: você ganhou a guerra? Não, porque para você ganhar a guerra, você precisa cortar os 8 tentáculos desse octopus. Então, quando a gente fala, né, de aprendizagem, quando a gente fala de memória, quando a gente fala de cognição, de Alzheimer e câncer, a gente sempre tem que pensar em diferentes tentáculos. Então, não podemos partir do princípio que apenas uma região do sistema nervoso tenha recebido, como eu gosto de dizer, a permissão divina de ser a responsável pela memória, ou de ser a responsável, outras áreas do corpo, em desenvolver um câncer, ou apenas um neurotransmissor. Nós sempre estamos falando de uma complexidade. Então, os nossos temas, Bruno, os nossos cursos, eles têm exatamente o objetivo de, em cada tema específico, procurar abordar o máximo possível de fatores ou de tentáculos para que a gente possa compreender aquele tema. Então, independente do terapeuta ser um fisioterapeuta, ou ser, como nós chamamos no Brasil, logopedista, ou terapeuta da fala,
ou ergoterapeuta, ou ser um dentista, ou ser um médico, ou ser um professor, o objetivo é assim, vamos espraiar as possibilidades para uma melhor compreensão e aí adaptar as coisas para cada paciente. Então, eu sempre vou falar nos cursos, olha, isto depende de, porque tem uma série de coisas realmente individuais que vão modificar o processo terapêutico, a concepção do processo terapêutico e ou pedagógico ou o desenvolvimento deles. Então, Sim. em particular esse objetivo. E aí nós temos vários assuntos, né? Você bem colocou, eu sou neurocientista, já há muitos anos milito nessa área, sou neuroanatomista funcional também, e eu sempre acho muito interessante, porque certa feita alguém me perguntou, o que é um neuroanatomista funcional? É um neuroanatomista que funciona? Eu falei, bom, eu não sei se nós funcionamos, mas nós procuramos mostrar a estrutura e a função. Então, os nossos cursos estão bastante recheados disso. Mostramos a estrutura e mostramos a função. E eu tive ainda a oportunidade de quando eu fiz o meu doutorado e pós-doutorado na Alemanha, eu tive a oportunidade de fazer, por exemplo, o curso Voita, né? Que principalmente aqui na Áustria e Alemanha é bastante, como é que se diz? É um tema bastante, o alemão fala, é um tema que traz bastante discussão. Eu fiz também o Bobat infantil, acabei fazendo um curso de 10 semanas, 460 horas, e fiz também o Bobat adulto, um curso de 3 semanas. Bem, por que? E fiz também integração neurosensorial. Eu não fiz esses cursos para tratar do paciente. Eu fiz esses cursos para entender o que os terapeutas fazem e procurar, com a minha teoria, ligar uma coisa com outra. Então, esses cursos nossos, Bruno, desculpe, eles também estão recheados dessa conexão com a prática, ainda que eu seja um teórico. Né? Eu me Eu defino. recordo-me, oh Nelson, peço desculpa, eu recordo-me de alguns cursos que o Nelson teve presencial connosco, em que tivemos bastante adesão por parte dos fisioterapeutas e dos terapeutas ocupacionais e dos terapeutas da fala, por causa mesmo disso, é que o Nelson tem as duas vertentes. O Nelson tem a parte do conhecimento teórico e também sabe na prática o que é que nós fazemos com o paciente. E isso ajudou-nos na altura imenso. E é uma mais-valia. É muito difícil encontrar uma pessoa que fale de anatomia como o Nelson fala para a nossa área. Isso é sem dúvida uma mais-valia. Obrigado, Bruno. É sempre bom receber esse retorno, porque realmente assim, porque senão seria só a teoria, que é interessante, mas não seria uma teoria aplicada, né? Então foi Claro. por isso que eu realmente fiz esses cursos, investi um bom tempo, sou muito agradecido, tive a oportunidade de, na Alemanha e na Áustria, dar vários cursos de aprofundamento no conceito Bobat, tanto infantil quanto adulto, e também, claro, fui aprendendo muito daí. Então, é praticamente esse o objetivo, né? Pegar a teoria, recheá-la, né? De função, né? Rechear as estruturas de função e conectar isso com a prática. Então, eu gostaria, Bruno, se você permitir, já que o nosso tema hoje é cérebro e aprendizado, de liberar só uma imagem aqui, só para que as pessoas, de repente, tenham uma ideia melhor, né? Se, de repente, será que ele tem bom material? Será que ele tem conhecimento? Será que isso vai poder me ajudar? Quer eu seja, mais uma vez, dentista, quer eu seja pedagogo, quer eu seja fisioterapeuta? Então, eu vou liberar aqui e vamos ver. Eu acho que dá para ver a imagem toda, né, na tela. Está escrito aqui memória. E aí muita gente pode, nesse momento, já falar assim, mas espera, o nosso assunto hoje é aprendizagem ou é memória? E eu começo
já falando assim, que é muito interessante que, principalmente na fisioterapia, por favor, não é crítica, é só uma constatação, a gente fala muito sobre a aprendizagem motora, que, claro, é um termo muito correto, mas eu gostaria de passar, né, os dados agora necessários para a gente compreender que, em realidade, o que se espera é uma formação de uma memória motora. Então, me permitam, por favor, começar com a diferença onde está a aprendizagem e onde está a memória. E aí nós estamos vendo aqui esses 4 degraus, né? E o primeiro degrau que nós estamos vendo está escrito aqui, ó, adquirir, aquisição, né? Adquirir. Ou seja, quando nós vamos aprender uma coisa nova, quer seja ela emocional, quer seja ela cognitiva, quer seja ela neuromotora, e eu sempre prefiro falar neuromotora do que só motora, nós temos que incorporar essa informação. Então, vamos pegar o desenvolvimento de um bebê, né? Esse bebê, conforme ele está se movimentando, o seu sistema nervoso, a parte central do sistema nervoso, começa a captar as informações, né, que vêm dos receptores na periferia e começa a montar uma estrutura dessa motricidade. Quando o bebê começa a falar, a mesma coisa. Ele começa a ouvir uma série de fonemas, ele começa a balbuciar, ele vai repetir alguns fonemas por acidente, os fonemas daquele idioma serão fortalecidos, ele tem um reforço positivo através dos pais. Por exemplo, as primeiras sílabas são as bilabiais, pá, pá, mamá. E aí vem o pai e a mãe e fala, olha, a criança, o bebê mais inteligente do mundo, já está falando papá, já está falando mamá. Então, primeiro é necessário que a gente adquira alguma coisa. E esse adquirir que é, em realidade, aprender. Então, aprender é o primeiro passo. Vamos lá, né? Eu vou tentar me fazer bem entender qual que é a diferença. Se o primeiro passo é a gente adquirir uma coisa, e repito, ela pode ser emocional, ela pode ser neuromotora, ela pode ser cognitiva, depois vem o segundo passo. O segundo passo é a consolidação. O que significa isso? Significa, como nós vamos pegar aquela informação recém-adquirida e vamos compará-la com outras informações que já estão arquivadas no nosso sistema nervoso. Então, desculpe um exemplo bastante simples, né? Você começa a aprender inglês, aí chega a professora e lhe fala, olha, carro, automóvel em inglês é car. Aí você fala, muito simples, eu já conheço a palavra carro, eu tiro as 2 sílabas finais, as duas letras finais, e eu fico com as 3 primeiras, e eu já sei que carro em inglês é car. Então, a gente pegou aquela informação que ela falou o nome, de repente ela escreveu o nome na lousa ou no quadro, como vocês quiserem, e aí a gente vai associar com outras coisas que já estão aprendidas. Mesmo no caso da aprendizagem motora ou neuromotora, é assim que acontece. Aí vem o terceiro degrau. Esse terceiro degrau é o arquivamento. E aí que eu acho muito interessante. Quando a gente fala, por exemplo, de memória motora, muita gente fala, eu não estou criticando, só estou constatando uma coisa, a memória motora está arquivada no cerebelo. Eu gosto de responder essa pergunta de uma outra maneira, qual seja, a memória motora está arquivada também no cerebelo. E vocês perceberam aqui a minha prosódia no também. Por quê? Eu não posso partir do princípio que uma função tão complexa quanto a motora esteja apenas no cerebelo, ou esteja apenas no córtex motor, ou esteja apenas nos núcleos da base, ou esteja apenas na formação reticular. Então, eu sempre gosto de dar esse exemplo. Você pega um paciente, vamos chamá-lo de paciente número 1, ele tem um traumatismo crânioencefálico que acabou comprometendo as áreas sensitivo-motoras dele. Então, ele tem um problema motor.
Você pega o paciente número 2, ele teve um insulto, um acidente vascular na região de núcleos da base. Ele tem um problema motor. Você pega o paciente número 3, o problema vascular dele, ou tumoral, foi em nível talâmico. Ele tem problemas motor. O paciente número 4, no tronco encefálico. O paciente número 5, no cerebelo. O paciente número 6, na medula espinal. O paciente número 7, nos nervos que estão na periferia. Ou o paciente número 8, ele não teve nenhuma lesão. Só que esse paciente número 8, ele tem menos receptores para o neurotransmissor acetilcolina na superfície do músculo, aquilo que nós chamamos de miastênia graves. Então, nós pegamos rapidamente 8 pacientes e os 8 pacientes têm um problema motor, né? Então, mais uma vez, não dá para a gente falar que exista apenas uma estrutura do sistema nervoso que tenha recebido a permissão divina de arquivar coisas tão importantes, tão complexas, como a memória motor, neuromotora, a memória cognitiva e ou a memória emocional. Então, a pergunta, né, que eu já posso ler no olhar de alguns dos nossos colegas que estão nos assistindo é: não, Nelson, se não existe essa gaveta onde a gente armazena a memória, como se forma a memória? Então, me permitam usar uma outra metáfora. E acreditem que os nossos cursos também estão bastante recheados de metáforas. Eu adoro metáforas, porque com elas eu entendo melhor e sempre rezo aos céus que com elas eu consiga me fazer entender melhor. Então, essa metáfora para a gente entender o terceiro degrau é o seguinte: imagine que hoje você resolveu fazer a janta na sua casa, tá? Só que você não tem ainda a quantidade de alimentos para poder fazer a janta. Então, acabando a nossa live hoje, você vai ao mercado. Esse mercado tem uma série de gôndolas, pelo menos nós chamamos assim no Brasil, de gôndolas, que tem, cada uma tem o seu alimento, né? Então, você vai tirar de uma gôndola, por exemplo, um azeite de oliva. Você vai tirar de uma outra gôndola brócolis. Você vai tirar de uma outra gôndola o sal rosa de Himalaia. Você vai tirar da outra a cúrcuma, tá? E assim por diante. Aí você vai para casa, você vai colocar esses ingredientes na sua panela numa determinada sequência, até que aos poucos a janta esteja pronta. Acho que todo mundo consegue, né, entender muito bem isso. E é assim que a memória é arquivada e se forma. Nós temos um hipermercado, um super hipermercado, olha o pleonasmo que eu estou usando, chamado sistema nervoso. E nesse sistema nervoso, nós temos uma série de gôndolas, né? Mais uma vez, como nós chamamos no Brasil. E de cada gôndola, nós vamos tirar agora algum alimento específico. Então, de uma gôndola, eu vou tirar um alimento visual, da outra, eu vou tirar um alimento tátil, da outra, eu vou tirar um alimento sinestésico do movimento, da outra, eu vou tirar um alimento, né, emocional, auditivo. Bom, então já deu para entender que quando eu pego esses nutrientes, esses alimentos e vou colocando numa panela, aí aos poucos a janta está pronta. Ou, agora falando, a memória se forma. Então, quando a gente fala, por exemplo, até da memória, já me permitam aproveitar o exemplo para falar um pouquinho de um assunto que é extremamente importante. Eu acho que todos nós temos receio de um dia desenvolver o Alzheimer. Como que a gente pode entender o Alzheimer dentro dessa nossa explicação? Então, imagine que quando você vai a esse super hipermercado, estou usando o pleonasmo outra vez, você pega um dos carrinhos. O carrinho é super novo, as rodas rolam perfeitamente, sem atrito, elas estão paralelas entre si e você vai com muita tranquilidade de gôndola para gôndola. Mas chega um determinado momento em que essas rodas estão um pouquinho enferrujadas, ou elas não estão mais tão paralelas entre si, estão um pouquinho assim inclinadas. Então, você consegue ainda ir de gôndola para gôndola com um pouco de dificuldades, mas você consegue.
E chega um determinado momento que, se nós não fizermos nada contra, as rodas estarão tão enferrujadas, tão duras, tão fixas e tão assim uma contra a outra, que você pode ir, talvez, né, pegar na primeira gôndola o seu azeite de oliva, você pode pegar na última gôndola a sua cúrcuma, mas com todo respeito, com azeite de oliva só e a cúrcuma, você não consegue fazer a janta. Então, o que eu quero dizer é, quando o carrinho está novo, é quando todas as conexões entre as nossas células nervosas estão funcionando bem. Existe uma série de fibras nervosas chamadas fibras de associação. Então, a velocidade entre elas é muito rápida, ou seja, o carrinho de compras está rolando praticamente sem atrito. Mas, se não fizermos nada, quando começa a ficar um pouquinho enferrujado, então a pessoa tem dificuldades de ir de uma gôndola para outra, é onde o indivíduo começa a ter dificuldades para lembrar alguns nomes, para entender algumas expressões idiomáticas, ele começa a esquecer onde deixou a chave, isso e aquilo. E, mais uma vez, se não fizermos nada, e eu já vou explicar por que eu estou, mais uma vez, focando isso, se não fizermos nada, se não fizermos nada, vai chegar ao ponto em que está tão enferrujado que ele não consegue mais fazer a janta, ou seja, ele não sabe mais o nome dele, o nome dos filhos, o que ele foi profissionalmente, onde ele mora e assim por diante. Então, se a gente compreender essa memória, a gente vai ver que quando estou falando, se não fizermos nada contra, né, eu gostaria de deixar claro que já desde 2009, eu vou repetir, 2009, se sabe que é possível, sim, curar o Alzheimer. E talvez alguns de vocês não tenham ouvido falar disso ainda. E não se sintam, por favor, culpados nem com peso na consciência. É que existe um lobby, existe um mercado muito grande que não tem o interesse de publicar isso. Evidentemente, por favor, eu não estou prometendo aqui que a gente consiga curar todos os pacientes de Alzheimer, não. Quem fez isso, né, foi um neurologista da Universidade de UCLA, né, em Los Angeles, na Califórnia, chamado Dale Bredesen. Em 2009, ele pegou 10 pacientes, de 10 com Alzheimer, ele usou um protocolo, nenhum medicamento, mas, por exemplo, vou antecipar, a importância de um sono reparador, a importância de suplementar coisas que a gente já não tira mais dos alimentos, a importância de suplementar com hormônio bioidêntico, tá? A importância de você poder administrar os seus estresses, os seus estressores, tá? Bom, é muito legal o protocolo dele, e dos 10 pacientes ele conseguiu curar 9. É claro que vocês podem dizer para mim, mas 9 pacientes não são significativos. Bom, estatisticamente nós temos 90%. Mas, só para que vocês fiquem curiosos, né? Vários médicos no mundo todo começaram a utilizar o protocolo dele. Em 2017, nós já tínhamos cerca de 480 pacientes curados do Alzheimer. Olha, é um número que eu acredito ser grande. Mas, para não ficar nenhum equívoco, me permita, por favor, repetir, que quanto mais avançada a doença, mais difícil é curá-la. Portanto, eu sempre gosto de falar que o melhor medicamento contra uma doença é não ter a doença, tá? Acho que fica claro isso. Mas vamos lá, só para a gente não perder o fio da meada. Nós estamos falando da diferença entre aprendizagem e memória. Então, nós vimos que aprendizagem é quando nós estamos adquirindo uma informação, extremamente importante, é o primeiro degrau da nossa escada. Depois vem o segundo degrau, que é consolidar. E esse consolidar significa pegar essa informação recém-adquirida e conectá-la com outras informações. Me permitam já aqui dar 4 sugestões para a gente melhorar a nossa consolidação. Uma sugestão é
no caso particular agora, de uma consolidação de uma informação cognitiva. Então, por exemplo, vamos voltar à expressão car. Bom, você quer guardar a expressão car, né, do inglês. Então, você pensa assim, olha, eu estou vendo um carro, esse carro está passando na rua. Ou seja, a primeira dica é pense em movimento. Porque quando você pensa em movimento, você está ativando mais áreas do seu sistema nervoso. Ou, me permita voltar à metáfora, você está colocando mais ingredientes nas diferentes prateleiras ou nas diferentes gôndolas desse super hipermercado, tá? Então fica mais fácil o acesso. Então pense em movimento. Agora, pense não num carro totalmente branco ou num carro totalmente preto. Pense no carro mais psicodélico que você puder imaginar, que tenha mais do que as cores do arco-íris. Por quê? Porque quando você pensa em colorido, tá? Você está, mais uma vez, ativando mais áreas. Me permitam repetir, eu sempre gosto de repetir, você está colocando mais ingredientes nas outras prateleiras, nas outras gôndolas. Terceiro ponto, exagere. Veja um carro que seja tão grande quanto um prédio de 5 andares, que ele quase não consegue passar pela rua. Por quê? Porque quando você exagerar, aquilo para o seu sistema nervoso vai ser um absurdo tão grande que quando nós chegarmos lá no quarto degrau, que vocês estão vendo aí, que a gente vai falar sobre ele já já, vai ficar muito mais fácil recrutar essas informações. E a quarta dica, a quarta sugestão é repita. Vocês sabem que a repetição faz o mestre. Mas já me permitam falar repetição sem repetição. E eu sei que muita gente fala, mas Nelson, agora você saiu do pleonasmo e você foi para o paradoxo, porque não dá para você repetir uma coisa sem repetição. O que eu quero dizer é, vocês que estão cuidando dos seus pacientes, vocês não gostariam que aquilo que seus pacientes estão aprendendo com vocês ou de vocês, como dizem os alemães, que esse paciente pudesse repetir isso num outro contexto, que ele pudesse repetir na rua, que ele pudesse repetir no ônibus, que ele pudesse repetir no mercado. Então, repetição sem repetição. E vocês fazem isso muitas vezes. Às vezes, vocês estão fazendo um exercício, o paciente está deitado em decúbito dorsal, aí vocês podem sentar o paciente, repetir o mesmo exercício, é uma repetição sem repetição. Ou vocês colocam o paciente de pé, ou se ele estiver de pé, vocês colocam deitado, é isso que eu quero dizer, é uma repetição sem repetição. Tudo bem? Aí, para a gente finalizar, então a gente viu essas 4 sugestões, tá? Pense em movimento, pense em colorido, exagere e sempre repita. Então, se a gente entendeu isso, o terceiro degrau a gente viu, nós vamos arquivar esses ingredientes nas gôndolas ou nas prateleiras desse super hipermercado, para ficar mais fácil pegar, né, junto com o carrinho. E o quarto e último degrau está escrito aqui recrutar, porque eu preciso recrutar o que foi adquirido, incorporado, o que foi consolidado e o que foi arquivado. Porque se eu não conseguir recrutar, eu vou ter um problema de memória. E não é isso que nós queremos. Nós queremos, mais uma vez, mesmo dentro da fisioterapia, com todo respeito, nós não queremos só o aprendizado motor. Nós queremos que o paciente desenvolva uma memória motora, mais uma vez, que ele possa na rua, no ônibus, no metrô, na casa dele, no mercado dele, que ele possa recrutar aquilo que ele aprendeu com vocês. Então, só para finalizar essa escadinha, que eu gosto muito dela, e a gente poderia até falar algum tempo a mais sobre ela, veja bem, vamos voltar ao Alzheimer. Geralmente, né, os pacientes com Alzheimer, eles começam a ter mais dificuldades no começo, né, no começo da enfermidade, que eu quero dizer, eles começam a ter dificuldades com adquirir uma informação. Então, você pergunta, né, no começo da enfermidade para o paciente, olha, o senhor Antônio, o senhor Joaquim, o senhor Manuel, o que foi que o senhor comeu hoje no café da manhã? O senhor comeu ovos? O senhor comeu pãezinhos ou o senhor comeu bolo? E ele hoje, no café da manhã,
foram ovos ou foi um pãozinho? Porque é uma informação nova. Só que no começo da enfermidade, vamos lá para o quarto degrau aqui, ó, ele consegue recrutar, no começo, várias informações. Ele conta para gente que o primo dele veio de Quebec, no Canadá, para Lisboa, trouxe presente para as crianças, fizeram um passeio por essa linda Portugal e dá todos os detalhes. Mas, mais uma vez, se não fizermos nada contra, e acreditem que nós temos nos nossos cursos algumas sugestões do que fazer hoje para impedir o aparecimento do Alzheimer e a evolução do Alzheimer, até baseado nesse protocolo do Dale Bredesen. Então, se nós não fizermos nada, voltando à metáfora, as rodas vão ficar tão enferrujadas que esse indivíduo não vai conseguir mais recrutar aquelas informações. Não sabe que tem um primo que mora no Canadá, em Quebec, que já esteve em Portugal, que trouxe, por exemplo, as crianças e assim por diante. Então, vejam que, mais uma vez, né, dentro do início do nosso bate-papo aqui, o que a gente falou é que as coisas elas são complexas, e foi por isso, então, que a gente falou do octopus. Para quê? Para exatamente pensar em vários tentáculos. Então, quando a gente fala, mais uma vez, em cérebro e aprendizagem, eu gostaria de até eu sempre deixo assim os títulos, né, dos cursos, mas eu gostaria de acrescentar cérebro, aprendizagem e, evidentemente, memória. E por questões, acho que até de tempo, peço desculpas, eu adoro falar, acho que se percebe isso, né? Tem toda uma parte emocional, porque a gente sabe que se você estiver motivado, por favor, prestem atenção, se você estiver motivado ou for motivado, são duas coisas diferentes, você consegue manter uma atenção melhor, uma concentração melhor, uma aprendizagem melhor, e isso também facilita a formação da memória, que, mais uma vez, é o nosso objetivo. Meu Deus, falei muito aí. Peço desculpas, Bruno. Esteja à vontade, não há problema nenhum. É, é, pronto, é isto que nós sempre fomos habituados da parte do Nelson, foi debitar muito conhecimento para nós, esse conhecimento é uma mais-valia para o nosso dia-a-dia, precisamos deles. Agradecemos a pessoas como o Nelson, que procuram explicar os nossos mecanismos do dia, e sem dúvida, agradecer mais uma vez. Toda esta informação que foi falando estão nos nossos cursos da Academia Go. Encontramos lá vários cursos. Brevemente vamos ter outros cursos, outras novidades. Basta vocês irem à nossa página, clicarem e encontram toda esta informação. Claro que o professor Nelson deu aqui muito suavemente um bocadinho de cada, mas vocês encontram tudo mais, muito melhor explicado na nossa Academia Go. Ok? Obrigado mais uma vez. É sempre um prazer falar consigo e espero que tenha sido útil para todos. Muito obrigado pela oportunidade, Bruno. Obrigado aí ao pessoal por ter nos acompanhado e só posso desejar para vocês permaneçam com saúde. Essa é a parte principal nesse momento, né? Ou sempre, é. Obrigado. Então, sucesso. Deus, obrigado. Tchau, tchau.